Prova de residência médica, Hospital Israelita Albert Einstein, ano 2021, assunto arritmia cardíaca. Vamos ao vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal do CardioSite, eu me chamo Anderson Luiz e nesse vídeo, que é um vídeo aí da série Aprendendo com Questões de Prova, a gente vai ver uma questão da prova de residência médica do Hospital Albert Einstein, o assunto aí arritmia cardíaca. Se você curte esse tipo de conteúdo, considere deixar aqui o seu like, inscrever-se no canal, acionar o sininho das notificações e também compartilhar este vídeo nas suas redes sociais para que o canal ganhe mais relevância. Muito bem, então vamos para a questão, Tá aí a questão. Então a questão diz assim: paciente de 76 anos, sexo masculino com antecedente de hipertensão e apneia do sono. Deu entrada no pronto-socorro por quadro de palpitações taquicárdicas há 4 dias. Sinais vitais: PA 140/90, frequência cardíaca de 132, frequência respiratória de 16, saturação arterial de oxigênio 97% e ar ambiente. O paciente realizou ECG abaixo. Diante do quadro clínico do paciente e da análise do ECG, o diagnóstico mais provável e a melhor conduta. Muito bem, então, paciente, idoso, 76 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e também de apneia do sono, procurou o hospital por conta de palpitações taquicárdicas iniciadas há 4 dias, tá? Esse detalhe aí é muito importante. Muito bem, então aí está o eletrocardiograma, a gente vai dar um zoom no eletro para a gente poder analisar melhor esse eletrocardiograma, tá? Então acompanha aqui na tela. Muito bem, então perceba que a gente tem uma taquiarritmia de QRS estreito e ritmo irregular, tá? Então se a gente for medir aqui, esse RR, ele é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse aqui, tá? Perceba também que na linha de base a gente tem o quê? Algumas irregularidades, tá? Tanto aqui, em D1, D2, a gente percebe bem isso, e aqui também em V1 a gente percebe bem essas irregularidades, tá? Então, se a gente tem uma taquiarritmia de QRS estreito, ritmo irregular, com irregularidades na linha de base e sem onda P antecedendo o QRS, então a gente está diante de uma fibrilação atrial, tá? Então, uma fibrilação atrial de alta resposta ventricular, a frequência cardíaca do paciente, segundo o caso clínico, está em 130 batimentos por minuto. Então ele quer saber aí o diagnóstico e a conduta relacionada a esse caso clínico. Então a gente já viu que é o quê? Uma fibrilação atrial. Então veja, nas alternativas, ele traz aí outras arritmias, traz aí o flutter, traz também ataque supra, e a gente já viu que é uma fibrilação atrial. Então de cara a gente consegue cortar aí as alternativas A, C e D. Por quê? Porque não tem fibrilação atrial nessas alternativas. Então a gente fica com as alternativas B e E, tá? Então vamos ver aí qual é a melhor conduta para esse paciente, se é a alternativa B ou se é a alternativa E. Antes da gente falar aí qual o gabarito, vamos aqui fazer uma pequena revisão em relação à fibrilação atrial na sala de emergência. Então, todo paciente que se apresenta com uma fibrilação atrial na sala de emergência, a gente deve realizar aí o score de Chades-Vasque, tá? Para quê? Para a gente avaliar se esse paciente vai precisar ou não de anticoagulação. Então, o score de Chades-Vasque é o mnemônico, tá? Então, aí tem vários itens que a gente tem que ver se condiz aí com o quadro do paciente e pontuando. Esse paciente, ele é um paciente idoso, ele tem 76 anos, então só nisso aí ele já ganha 2 pontos. E também é hipertenso. Não tem outros dados desse paciente, mas a gente só precisa desses 2 dados. Por quê? Porque ele já tem um score de Chades-Vasque de 3 pontos. Então isso aí já indica anticoagulação, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma revisão. Paciente com score de Chades-Vasque de 0 se for homem, ou de 1 se for mulher, tá? Não tem indicação de anticoagulação. No entanto, um paciente com score de Chades-Vasque de 2 para homem, tá? E 3 para mulher, ele
tem indicação, né, grau de recomendação 1A para anticoagulação. E os pacientes com Scott Chades-Vasque, 1 ponto para homens e 2 pontos para as mulheres, tem também indicação de anticoagulação, só que aí o nível de recomendação, né, o grau de recomendação é 2A, tá? Então, a regra, né, é anticoagular. Se por acaso esse paciente tiver 0 ponto homem, 1 ponto mulher, aí não tem indicação de anticoagulação. Se for acima desses 2 pontos aí, né, 1 para homem e 2 para mulher, daí para cima, a gente já tem que anticoagular o paciente, tá? Então essa é a regra. Muito bem. E aí, quando a gente se depara com um paciente com uma fibrilação atrial ou qualquer taquiarritmia, a gente deve avaliar o quê? Se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, tá? Então a gente vai avaliar a hemodinâmica do paciente e ver se ele está instável, tá? Ou estável. Se ele estiver instável hemodinamicamente, a conduta é cardioversão elétrica sincronizada. Não pode perder tempo com esse paciente. Se ele está instável, isso é igual a cardioversão elétrica sincronizada, desde que é a taquiarritmia que está levando à instabilidade hemodinâmica. Tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente chega com uma FA com uma frequência de 130, por exemplo, mas com choque séptico. Então não tem indicação de cardioversão. Por quê? Porque a instabilidade não é em decorrência da taquiarritmia, e sim do choque séptico. Então a gente só cardioverte aquele paciente que a taquiarritmia está induzindo uma instabilidade hemodinâmica. Se esse paciente está estável hemodinamicamente, que é o caso do nosso paciente, né? Ele não tem nenhum sinal aí de instabilidade, ele está estável do ponto de vista hemodinâmico. Então a gente vai avaliar aí o tempo de instalação da fibrilação atrial. Se esse paciente tiver mais de 48 horas, né, de instalada a fibrilação atrial, a gente vai fazer o quê? Controle de frequência cardíaca, tá? Controle de frequência cardíaca. Se esse paciente tiver menos de 48 horas, né, você tem certeza que essa FA se instalou em menos de 48 horas, então a gente parte para a cardioversão química, já que ele está estável hemodinamicamente. Se por acaso a cardioversão química, né, não resultar no ritmo sinusal, a gente pode tentar depois a cardioversão elétrica sincronizada, tá? Agora, se esse paciente tem mais de 48 horas, né, que é o caso do paciente da questão, esse paciente está há 4 dias com palpitações taquicárdicas, então ele está com FA mais de 48 horas. Então, o correto ali seria o quê? Controle de frequência cardíaca, e a gente já viu que ele tem indicação de anticoagulação. Então, anticoagular e controle de frequência cardíaca. Uma outra opção que pode ser feita é o seguinte, é o eco transesofágico, tá? O eco transesofágico vai avaliar a presença de trombo atrial, né? Ou ausência de trombo atrial. Se esse paciente tiver trombo, né, no apêndice atrial esquerdo, a gente vai manter esse paciente anticoagulado por 3 semanas. Depois disso, a gente vai repetir o eco transesofágico, tá? Essa é uma recomendação mais nova, mas a gente repete o eco transesofágico. E se esse paciente não tiver trombo, a gente parte para a cardioversão. Pode ser cardioversão química ou cardioversão elétrica, tá? Então, se esse paciente tiver trombo, anticoagular esse paciente por 3 semanas, depois repete o eco transesofágico para ver se o trombo, né, ele se desfez, e aí a gente procede à cardioversão. Se por acaso o paciente ainda tiver com trombo, aí a gente mantém essa anticoagulação, reavalia essa anticoagulação do paciente, vê se o paciente está realmente aderindo ao tratamento, tá? Mas aí a gente vai ter que anticoagular esse paciente por mais de 3 semanas, depois repetir o eco transesofágico, e aí, na ausência de trombo, a gente procede à cardioversão química ou elétrica. No entanto, se a gente está lá, faz o eco transesofágico e não tem trombo, né, a gente pode fazer a cardioversão química da FA, desde que esse paciente esteja anticoagulado, tá? Então ele tem que iniciar a anticoagulação, aí ele não tem trombo nenhum, então a gente pode proceder aí à cardioversão química, caso não resulte
no ritmo sinusal, aí a gente pode fazer a cardioversão elétrica, tá? Então essa é a conduta aí na FA na sala de emergência. Claro que eu fiz um resumão, tá? Fiz um resumo aí, né, dos principais pontos da abordagem da FA na sala de emergência. Muito bem, então vamos lá. Então vamos para as alternativas. Vamos ver, a gente ficou com duas alternativas, a letra B e a letra E. Letra B, fibrilação atrial, amiodarona EV e, se não responder, cardioversão elétrica. Veja, a gente não pode fazer uma cardioversão química nem elétrica nesse paciente. Por quê? Porque ele tem uma FA com mais de 48 horas. Então a gente deveria antes fazer o quê? Um eco transesofágico, caso a gente queira reverter essa FA mais precocemente, fazer um eco transesofágico para ver se tem trombo ou não. No caso, né, fazer uma cardioversão química de um paciente com uma FA com mais de 48 horas, isso eleva muito o risco de evento cardioembólico, então a letra B não pode ser, a gente corta, então o gabarito só pode ser letra E. Fibrilação atrial é arritmia, ecocardiograma transesofágico e cardioversão se ausência de trombos, né? Eu acho que ficaria mais completo se essa alternativa trouxesse aí a anticoagulação do paciente, porque ele tem 3 pontos no score de Chade-Svask, então ele tem indicação de anticoagulação, tá? Mas aí tá certo, né? A gente faz o eco transesofágico, se não tiver trombo, mantém a anticoagulação e faz a cardioversão química ou elétrica, tá? Então o gabarito da questão, letra E. Se você gosta aí de arritmia cardíaca, a gente tem um curso completíssimo de eletrocardiograma, tá? Interpretação do eletrocardiograma. É um curso online. Esse curso foi gravado agora em 2022, vai ficar na plataforma até o dia 31 de dezembro de 2022, tá? A gente aborda nesse curso, né, os princípios básicos do eletrocardiograma e aí a gente vai avançando, né, na complexidade do ECG, chegando aí a temas, né, discutir temas como ECG nas arritmias cardíacas, ECG na síndrome coronariana aguda, ECG em algumas situações clínicas específicas, tá? Então é um curso bem completo. Esse curso ele fornece um certificado com carga horária de 20 horas. Né? Maiores informações, acesse o nosso site, né, cardiosite.com.br. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima.